Olá! O que é espiritualidade para você? Você sabia que o ser humano é chamado a trilhar um caminho espiritual para desenvolver todas as possibilidades humanas e divinas que há dentro de cada um? Ao longo da história existiram várias escolas de mistérios que ensinaram o ser humano a fazer isso. E hoje nós estamos aqui em uma delas, o Centro Superior de Estudos Gnósticos no Brasil, onde nós vamos falar um pouquinho de como a gnose pode nos introduzir em um caminho espiritual. A gnose, como nós sabemos, é uma palavra que vem do grego e significa conhecimento. Porém, esse conhecimento tem sua síntese no autoconhecimento. Diziam os antigos gregos: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É uma frase ou um trecho de uma frase encontrada nas ruínas de um grande templo, de uma grande escola de mistérios grega chamado Templo de Delfos. Se nós pensarmos na grandeza ou na profundidade que tem essa palavra, autoconhecimento, os antigos filósofos diziam que gnose seria o conhecimento da divindade sem intermediários. E quando passamos a pensar sobre isso, podemos perceber que mais do que o homem conhecer a Deus sem nenhum intermediário, de um aspecto mais profundo podemos perceber essa frase como o próprio Deus conhecendo-se a si mesmo, sem intermediários. Já que no fundo, todas as coisas que existem não são outra coisa do que cristalização da própria divindade ou manifestação da própria divindade em infinitas formas, como mineral, como vegetal, como animal e por último como humano. Ou seja, que o próprio Deus se faz humano, se humaniza, para que através dessas capacidades humanas, como a consciência, como os sentidos de percepção, possa contemplar sua própria criação e, consequentemente, conhecer-se a si mesmo, conhecer o que foi capaz de ser, o que foi capaz de criar. Ou seja, que no fundo, ao buscar o autoconhecimento, estamos buscando o encontro conosco mesmo, que no fundo é o mesmo encontro com a própria divindade, ou com essa parte espiritual, divina, eterna, imutável, que cada um leva no mais profundo de si mesmo. Ou seja, que do aspecto mais profundo não há diferença entre o homem e Deus. Não há diferença entre o homem, o mineral, as plantas, os animais, tudo é parte de uma mesma coisa. E que o que nós precisamos para acessar esse nível de compreensão ou de percepção da realidade dentro da nossa própria vida é, na verdade, desconstruir uma série de conceitos e preconceitos que nós temos e cristalizar uma série de valores e virtudes que necessitamos dentro de nós e de capacidades também humanas, para que possamos alcançar essa união com o divino dentro de cada um de nós. Essa é a proposta do conhecimento gnóstico para a vida de cada um de nós. A gnose é conhecimento, estuda uma série de conhecimentos, tem uma amplitude incrível, porém também é uma escola iniciática, uma escola espiritual, uma escola de mistérios que introduz o ser humano em um caminho espiritual. Existem vários caminhos que levam a Deus. Nós costumamos falar em 4. O caminho do monge, o caminho do faquir, o caminho do yogi e o caminho do homem equilibrado. Ao longo da história, vários foram os indivíduos que buscaram, através desses caminhos, o encontro com o divino dentro de si mesmo. Entenda o faquir, aquela pessoa que realiza grandes sacrifícios com o seu corpo para encontrar a Deus, que não necessariamente é aquela pessoa que passa por uma cama de pregos ou brasas acesas, mas que é toda aquela pessoa que busca, através do sacrifício de si mesmo, Deus, ou que sente a Deus através do sacrifício
Isso pode ser, por exemplo, os grandes guerreiros, os grandes iniciados que sacrificaram sua vida pela humanidade, estavam trilhando o caminho do Fakir. Na Índia, esses 3 caminhos são conhecidos como o Karma Yoga, como o Bhakti Yoga e como o Gnana Yoga. Ou seja, indivíduos que sentem a Deus de diferentes formas. O caminho do monge é aquele que sente o divino dentro de si através da mística, através da oração, através dessa vida intensamente religiosa. Entendamos religião não como determinada escola ou seita religiosa. Todas as religiões, diz uma frase do venerável mestre Samael, fundador das instituições gnósticas, são como pérolas engastadas no fio de ouro da divindade. Toda religião cumpre um papel fundamental na vida do ser humano. Por isso não há por que julgar uma religião ou outra. Todas elas são transcendentais, desde que ainda não tenham perdido seus princípios e se degenerado. Portanto, nós aqui queremos falar sobre a religiosidade de um ponto de vista mais sintético, ou seja, como aquele motivo ou aquela razão ou aquilo que é a religião em si, em síntese, que é a união do homem com o divino. Alguns o encontram através do sacrifício, do serviço pela humanidade, pelos seus semelhantes. Outros o encontram através das orações, da vida mística, da vida monástica. E outros o encontram através desse caminho que chamamos o caminho do yogi, através da prática intensa da meditação, das práticas de mantralizações, e todas essas práticas esotéricas que buscam o controle da mente para que o ser humano possa transpassar esse aspecto tão duro, material que é a mente, e quebrando esses conceitos possa ver a vida de uma forma diferente e contemplar o que está por trás desse véu, que é a ilusão dos sentidos, que é a ilusão da mente, das emoções, e ver a realidade tal como ela é e, como consequência disso, perceber a Deus de uma forma mais direta. Existe um 4º caminho, que é o do homem equilibrado, ou seja, daquela pessoa que vivencia todos esses 3 ao mesmo tempo. Ou seja, que realiza grandes sacrifícios, grandes disciplinas e que serve à humanidade, daquele que sente a mística através da oração, através da devoção, também se encontra com Deus e que também realiza suas práticas esotéricas de meditação, de mantralização, para poder transpassar o véu do mistério e encontrar-se com a divindade. Porém que vive tudo isso no seu dia a dia, na sua vida comum e corrente, no seu trabalho, nos seus estudos, dentro da sua família, sem necessitar isolar-se para que isso aconteça. Esse 4º caminho é onde também se vive algo especial, que é um nascimento espiritual. Quando o indivíduo aprendeu a equilibrar esses 3 caminhos, ou em outras palavras, a dominar o seu corpo, a dominar suas emoções através da mística e da oração, e a dominar sua mente através das práticas esotéricas, ele então está preparado para dar um passo a mais e poder também cristalizar uma obra espiritual, um nascimento espiritual, assim como falava Jesus o Cristo, dentro de si mesmo, para que esse Deus possa nascer e expressar-se de uma forma mais intensa na vida dessa pessoa. Essa é a proposta da Gnosis, não somente como conhecimento, mas como uma escola que nos ensina os mistérios, que nos ensina um caminho espiritual, que nos ensina a dar passo a passo tudo aquilo que nós necessitamos realizar para desenvolver-nos espiritualmente e alcançarmos nossa união com o divino que está não em outro lugar senão dentro de nós mesmos. A primeira etapa desse caminho espiritual consiste no domínio do corpo, da energia, das emoções e da mente. Por isso se diz que o primeiro trabalho ou o primeiro fator que deve entrar em ação em cada um de nós que queremos realizar um trabalho espiritual é a psicologia, é o fator morrer psicologicamente, aonde nós vamos eliminar da nossa natureza
todos aqueles elementos que são subjetivos, que nos impedem de ver a realidade. Todo aquele que em psicologia gnóstica nós chamamos o eu, de tipo psicológico. Como nós dizíamos, entre o homem e Deus não há diferença. Ocorre que cada um de nós criou uma ilusão dentro de sua própria mente, que chamamos de eu. E quando nós criamos essa ilusão, que sou eu, nos separamos das outras coisas e desenvolvemos esse egoísmo. Porém, quando nós percebemos que esse eu é, no fundo, algo meramente psicológico, que não é algo verdadeiro, real, que não tem existência real e objetiva, nós então começamos a ver que não há diferença nenhuma entre o homem e Deus. Esse eu que nos separa é de tipo psicológico. Portanto, vemos a necessidade de dissolvê-lo para que a própria divindade ou essa parte espiritual íntima de cada um possa expressar-se plenamente em nossa vida, em nossa mente, em nossas emoções, em nosso corpo. Por isso, é necessário dominar essa mente, essas emoções e esse corpo. Essa primeira etapa, nos mistérios antigos, seja no Egito, na Grécia, era conhecido como mistérios menores. A iniciação da pessoa humana, que deve colocar a consciência no comando do seu corpo, da sua mente, das suas emoções, para que essa parte espiritual possa aparecer e guiá-la dentro do seu próprio caminho. Já cumprida essa primeira etapa, vem a segunda etapa do caminho espiritual, que nos antigos mistérios eram conhecidos como os mistérios maiores, ou a alta iniciação, que tem como objetivo já o nascimento espiritual. Já não é mais a iniciação dessa pessoa humana, senão dessa parte espiritual que habita no profundo de cada um de nós. A iniciação do próprio Espírito, é o caminho do próprio Espírito, por isso nós dizemos caminho espiritual, vê? Já que não é mais o humano quem o percorre, senão o divino que mora em cada um quem o percorre. Como dizia São Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas sim meu Deus quem vive em mim. Quando o indivíduo se prepara para que Deus habite nele, então começa o caminho espiritual propriamente dito, já que é o Espírito quem caminha, é o Espírito quem se humanizou e vai viver como homem, entender como é a vida humana para extrair daí conhecimento, sabedoria, luz, e possa então crescer como espírito, como alma, como parte espiritual de cada um. Então esse caminho espiritual propriamente dito tem relação com o fator nascer. Esse fator nascer tem relação íntima com a transmutação de nossas energias criadoras, com a alquimia que vai permitir cristalizar novos céus e novas terras dentro de cada um de nós, cristalizar nossos corpos internos, para que nós possamos desenvolver todas as possibilidades que nós temos como humano e para que o divino se cristalize dentro de cada um de nós. Portanto, essa é a proposta dos estudos gnósticos, que o ser humano possa unir-se com Deus que não é outro senão Ele mesmo, o real e verdadeiro ser que se encontra no mais profundo de cada um de nós. E dentro desses estudos, nas sedes gnósticas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, nós estudamos de maneira didática, passo a passo, esses caminhos, para que nós possamos, pouco a pouco, ir galgando esses níveis cada vez mais profundos de consciência, de desenvolvimento das possibilidades que nós temos como seres humanos e que possamos ir promovendo essa união com o divino que está em nós e viver nele a cada instante de nossa vida e como consequência alcançarmos isso que todo ser humano busca, que é a paz, a felicidade, a harmonia, a alegria, mas não uma paz e uma felicidade passageiras por algo que acontece em nossa vida, senão
algo imutável, perene, eterno, por um estado que se alcançou dentro de si, de união com aquilo que está no mais íntimo de cada um de nós, que é Deus. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e esperamos em uma próxima oportunidade nos encontrar mais uma vez em nosso canal Gnoses Brasil.